Rádio Esportes. Debate. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça. A Rede Team. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Estamos falando do Cruzeiro, aniversariante do dia. Há pouco o Emerson Pansieri e o Guilherme Pio trouxeram uma entrevista importante com o Paulo Pessolano. Quando terminar o Rádio Esportes, você, torcedor do Cruzeiro, acesse o YouTube, @Itatiaia Esporte, para conferir na íntegra mais de 40 minutos de entrevista com o técnico Paulo Pessolano. Estamos falando por aqui, Edu Panzi, sobre o que pode ser o 2024 do Cruzeiro. Você trouxe há pouco a sua visão de que este é o aniversário recente do Cruzeiro, que o torcedor tem mais motivos para celebrar, que ele passa com um pouco mais de tranquilidade, né, no comparativo com as temporadas anteriores. A partir daí, Edu Panzi, qual é a meta para esse Cruzeiro? O que seria um 2024 positivo para o Cruzeiro e para o torcedor celeste, Edu? Cirilo, assim, primeiro eu acho que o Cruzeiro tem que pensar maior, né, do que pensou na última temporada, e na última temporada pensou exatamente dentro da realidade, sem nenhum tipo de exagero, sem querer enganar o torcedor. A gente ainda não escutou, né, quais são as metas, como foi feito no ano passado. O Ronaldo veio a público e falou, esse ano vamos disputar a Série A por permanência, se tudo der certo, beliscar uma vaga na Sul-Americana, mas vamos entrar por permanência. Esse é o campeonato do Cruzeiro. Para 2024, eu ainda não escutei do Pedro Martins, do Gabriel Lima e do próprio Ronaldo quais são as metas, efetivamente a meta do Cruzeiro. Você já falou, então eu dei uma boiada. Mas eu acho que melhorar essa meta, né? O que é melhorar essa meta? É o Cruzeiro fazer parte da primeira página do campeonato, brigar sempre entre os 10 iniciais, fazer uma boa Copa Sul-Americana, passar da primeira fase, chegar ali a uma fase de mata-mata, ir ao mais longe possível, não estou falando em conquista, se vier uma conquista, melhor dos mundos, mas tentar ir o mais longe possível numa Sul-Americana. E no campeonato estadual, cara, por mais que todo mundo vire o rosto, torça o nariz pro campeonato estadual, mas a meta do Cruzeiro tem que ser chegar à final do campeonato estadual. Diferente dos anos anteriores, hoje o Cruzeiro, ele tem muito mais responsabilidade do que o América de ser o finalista. O Atlético nem se fala. O Atlético está ali, o maior investimento, um time milionário, elenco milionário. Agora o Cruzeiro chega para o estadual de 2024 como um time com responsabilidade de ser finalista. E quando você está no mata-mata, você tem a chance de conquistar. Então a responsabilidade do Cruzeiro no estadual de 2024 é ir à final. Se vai ganhar ou não é outra história. E no Campeonato Brasileiro, disputar ali entre os 10 primeiros e quem sabe no melhor dos mundos, como era o melhor dos mundos uma Sul-Americana no ano passado, esse ano, quem sabe ali um G6, se abrir vaga de G7, G8, como já aconteceu várias vezes, por que não o Cruzeiro sonhar com uma ida à Copa Libertadores? O mercado, quem já chegou, quem já foi anunciado, e os nomes que têm sido falados, a minha expectativa melhora muito para 2024, quando a gente fala em mercado, em nomes, em contratações, do que foi a expectativa de 2023. Ô Léo Figueiredo, o que você espera do 2024 do Cruzeiro? O que seria, para você, ideal para uma meta atingida para essa próxima temporada, Léo? Ô Cirilo, para mim, ideal seria o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, sabe? Ganhar a Sul-Americana. Agora, não posso dizer que o Cruzeiro hoje tenha time para isso, porque o Cruzeiro ainda está mexendo no seu elenco, Mas acho que o ideal era que o Cruzeiro conseguisse retornar a uma competição sul-americana, que isso já vai acontecer, mas retornando com o tamanho que ele sempre teve na América do Sul, né? Brigando para ser campeão. A Copa Sul-Americana, ela tem dois lados, Cirilo. Ela tem uma parte que é esnobada por muitas equipes, que vem como um prêmio de consolação, que não levam tão a sério, que vai para o Campeonato Brasileiro e coloca time reserva na Sul-Americana. E ela tem algumas equipes que levam a sério a Sul-Americana, mas que precisam estar bem estruturadas para tal. Não adianta o Cruzeiro querer, e seria muito legal o Cruzeiro ser campeão da Sul-Americana, mas o Cruzeiro querer disputar a Sul-Americana e não se preocupar tanto com o brasileiro. A gente já viu o que acontece. Ou passa um sufoco ou até cai, como foi o caso do América. E o Cruzeiro é um time muito maior na América do Sul do que o América, não tem comparação quanto a isso, mas o América tinha um time bem organizado no Campeonato Brasileiro. Só que, quando foi dividir frente, aí veio a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro foi ficando para trás, quando olhou já estava rebaixado. Então o Cruzeiro, seria muito legal que o Cruzeiro retornasse à Sul-Americana com a possibilidade de brigar pelo título, mas para isso é preciso ter um elenco para tal. Em primeiríssimo lugar, Campeonato Brasileiro.
não passar sufoco. Meta número 1, meta 0, aquela que começa. Não brigar para cair. Ponto. O que vem próximo daí? Sonhar com uma Libertadores, sonhar com o título da Sul-Americana, peitar o Atlético numa decisão de Campeonato Mineiro, porque, ô Cirilo, decisão de campeonato entre Atlético e Cruzeiro, nós vimos o Cruzeiro ganhou na Arena MRV um jogo. Então, quando vem o Superclássico, as coisas... O Galo continua sendo o favorito, mas o Cruzeiro está mais bem estruturado. Então, concordo plenamente com o Edu. O papel do Cruzeiro é tentar fazer frente ao Atlético na decisão do estadual. Agora, no ano, é tentar ser campeão da Sul-Americana, não passar sufoco no Campeonato Brasileiro, ir muito bem na Copa do Brasil. Mas para disputar todas essas competições, tem que investir, tem que ter elenco. O que o Cruzeiro hoje não tem. Hoje eu não vejo elenco no Cruzeiro para disputar todas as frentes. Eu creio que o Cruzeiro precise se estabelecer como uma equipe de Série A, né? Permanecer na Série A, não passar sufoco, não cair é sempre o primeiro objetivo para quem voltou recentemente, né? Claro, mas os indicativos de mercado do Cruzeiro me parecem dar ao torcedor uma certa tranquilidade maior do que tinha no ano anterior, quando mudou tudo, e muita gente até queria que permanecessem boa parte das peças da Série B, que eu acho que seria um erro também, que eu acho que o time da Série B não tinha nível para jogar a Série A, se permanecesse todo mundo, por exemplo. Mas acho que os indicativos de mercado dão uma certa tranquilidade maior ao torcedor do Cruzeiro. Estabelecer na primeira divisão com uma certa tranquilidade, e eu enxergo sim com bons olhos a Copa Sul-Americana. O Ronaldo disse, né, inclusive no Twitter, quando o Cruzeiro se classificou, no ex-Twitter, né, quando o Cruzeiro se classificou à Sul-Americana, ele disse, estamos de volta à América. Então me parece um indicativo também de que o clube enxerga com bons olhos a volta a uma competição continental. Eu acho que, claro, que você pode sempre mirar o título, mas é um caminho que pode ser um pouco perigoso, porque você aumenta a cobrança. Se o Ronaldo vem para o microfone e fala nisso, concordo com o Léo que se você quer mirar o título numa Sul-Americana, você precisa ter elenco. Claro. Porque a gente tem que lembrar daquele Fortaleza da Libertadores que mirou a Libertadores e foi o último primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro e teve que remar. O América esse ano é outro exemplo. O próprio Fortaleza com a Sul-Americana, Fortaleza estava na zona de classificação da Libertadores. E brigou até foi para o final da Sul-Americana e despencou no Campeonato Brasileiro. Despencou. Então é importante ter elenco e é importante não criar expectativa muito alta. Agora, para ter elenco tem um limite, né? Não adianta fazer loucuras. Brigar com um time que está oferecendo 1,5 milhão de salário para jogador. Aí é muito. Tudo tem um limite. E esse Cruzeiro, SAF, a responsabilidade está acima de qualquer coisa.